A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite, te louvar por mais um momento, Senhor, de leitura bíblica, ó Pai. Dá-nos graça, dá-nos entendimento. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos, a vivermos, Pai amado, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, dá-nos sabedoria do alto. Amém. 1 Reis, capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida. Se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael de sobre rei a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobrarem a Baal, se não dobrarem a Baal, de toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentas de bois diante dele, e ele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou eles os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Voltou, pois,
de detrás dele e tomou uma junta de bois e os matou e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo. E comeram, então se levantou e seguiu Elias e o serviu. Capítulo 20 de 1 Reis. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel. E disse-lhe, assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse, conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala Ben-Hadad, dizendo, ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos, todavia amanhã, estas horas enviarei os meus servos a ti, e enquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos, o meterão nas suas mãos e o lavarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciões da terra e disse, notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciões e todo o povo lhe disseram, não lhe deis ouvidos nem consintas, pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad, dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo. Farei, porém, isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse, assim me façam os deuses e outros tantos, que do pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse-lhe, não se gabe quem se cinge como aqueles que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis das tendas, disse aos seus servos, ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel. Ele disse, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe, por quem? E ele disse, assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse, quem começará a peleja? E disse, tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232, e depois dele contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, e os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram avisos, dizendo, saíram de Samaria uns homens, e ele disse, ainda que para paz saíssemos, tomai-os vivo, e ainda que a peleja saíssem, vivo os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias, e o exército que os seguia. E eles feriram cada um seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel. Ele disse, vai, esforça-te, e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram,
Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto, tirai os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. E numera outro exército com o exército que caiu de ti. Cavalos como aqueles cavalos e carros com aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso. E veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios, subiu a Feca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, enquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estivera estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para a Feca. A cidade caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Então lhe disseram seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel, e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive? E meu irmão, aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a palavra, e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-me. Então Ben-Hadad saiu a eles, e ele os fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai as restituirei, e faz para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu Acabe: e te sairei, deixarei com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele disse: por que não obedecestes à voz do Senhor? Eis que em teu apartado de mim um leão te ferirá. E é como dele se apartou um leão, o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu ao meio da peleja. E eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem, e disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando do teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesma pronunciastes. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu, que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor:
Por que soltaste da mão do homem que eu havia posto para a destruição da tua vida? Será em lugar da sua vida o teu povo em lugar do teu povo. E se foi o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Amém. Deus abençoe.